Ed Carlos é um exemplo de inclusão com foco nas eficiências. Ele é cego e, para chegar ao trabalho, enfrenta obstáculos pelo caminho, como calçadas desniveladas, mas que supera com a experiência de quem se locomove quase sempre sozinho. Então, a minha porcentagem de visão é menos de 1%. Agora, referente à habilidade na locomoção, isso aí você adquire com o dia a dia. No meu caso é de nascença, desde criança eu fui acostumado dessa maneira. Sempre com o auxílio da bengala, que é importantíssimo. Quando você vê, por exemplo, um deficiente visual parado numa esquina ou num farol, o que é o ideal? Você chegar e falar, você vai atravessar? Você aceita uma ajuda? Acabou. Oferece o braço, o antebraço no caso, a pessoa pega, pode ter certeza que você vai fazer um amigo dali em diante. Depois de perder o emprego em uma metalúrgica, Ed foi orientado a buscar uma recolocação profissional com a AVAP, Associação para a Valorização de Pessoas com Deficiência. Ao entrevistá-lo, eu percebi que ele tinha ótima comunicação, um relacionamento interpessoal ótimo, super disponível para atuar em qualquer uma das atividades propostas. Eu percebi que ele tinha um potencial para áreas de atendimento. Ele já tinha desenvolvido uma atividade há muito tempo atrás na área de atendimento, mas as atividades recentes foram na área operacional. O Ed ele entrou em março de 2011 na AVAP, porém o trabalho de inclusão vem desde setembro de 2010, que a gente vem fazendo a entrevista com o Ed, treinamentos, enfim, para que ele pudesse realmente desenvolver de maneira satisfatória as suas atividades. Hoje, ele presta serviço à CERT, Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, por meio de uma parceria com a AVAP. Emprega São Paulo, Ed Carlos. Bom dia, com quem eu falo, por favor? Qual a nossa função? Tirar dúvidas desses candidatos em relação ao sistema. Seja esquecer uma senha, seja como se cadastrar, nós estamos aqui justamente para informá-los. Sim, eu tive um treinamento porque eu uso 2 sistemas. Eu uso um sistema de leitor de tela, para que eu possa acompanhar as informações do computador. E o outro treinamento que eu tive foi em relação ao seu próprio sistema do Emprega São Paulo. Me informe o número do seu CPF, por favor. 030. Certo. 068. Infelizmente, no Brasil nós temos uma falta de informação em relação ao deficiente. Hoje em dia, a tecnologia e os mecanismos de acesso estão aí para todo mundo ver. Todo mundo pode verificar. O que o deficiente precisa? De uma oportunidade. Essa é a palavra X. Nunca uma pessoa pode ser julgada pela deficiência. Primeiro, o empregador tem que avaliar a capacidade e não a deficiência. Para Caroline Salles, que possui deficiência visual, é analista de tecnologia assistiva e acessibilidade na AVAP e foi uma das pessoas que treinou Ed Carlos, as empresas usam 3 argumentos na hora de não contratar uma pessoa com baixa visão ou cega. Um deles é o desconhecimento. O empregador acha que a pessoa cega não tem condições mesmo de trabalhar. Não tem condições de chegar ao local de trabalho, não tem condições de utilizar um computador. Tem a questão do custo do leitor de tela que varia de R$1.300 a R$1.700, um pouco mais, dependendo do leitor de tela a ser utilizado. E o terceiro argumento é: não existem pessoas qualificadas no mercado, então por isso que a gente não contrata. Eu conheço várias pessoas com deficiência visual formadas, graduadas, pós-graduadas, pessoas que já concluíram o mestrado. Então esse argumento da falta de qualificação, ele é mais hipotético do que real. É claro que existem sim pessoas sem qualificação, não só pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência também. A AVAP, inclusive, é pioneira em classificar, é uma das pioneiras em capacitar pessoas com deficiência, não só deficiência visual. E o momento é esse, viu? A lei de cotas, que agora completou 20 anos, as vagas estão aí, as pessoas capacitadas estão aí. Eu cheguei aqui, o Ed foi o primeiro colaborador com deficiência visual total. Eu cheguei aqui no meu primeiro dia de contato com o Ed, eu falava: Ed, a gente está aqui no sistema, você vai conhecer isso e aquilo, dando as instruções para ele, Hoje em dia, eu chego aqui,
Ontem a gente fez uma outra contratação de uma pessoa cega, e aí quem que testou essa pessoa? Quem que deu as orientações? O Ed, só não fui mais eu. Só fiquei observando, até porque o Ed entende do sistema da CERT milhões de vezes mais do que eu. Não sei se ele contou para vocês, mas esses dias ele foi elogiado, viu, num atendimento aqui, ele fez um atendimento e no final da ligação ele ouviu vários elogios e isso é muito gratificante para a gente, né? A pessoa que está do outro lado da linha não sabe se o Ed Carlos é deficiente visual, se ele não tem deficiência nenhuma, sensorial ou física, e elogiou por elogiar, por achar que ele merecia. Isso para a gente não tem preço, com certeza para o Ed também não. É muito gratificante, muito mesmo. Você que tem alguma deficiência, nunca se esconda. Estude, faça cursos, procure o que o mercado está precisando, o mercado precisa. E vocês que são de empresas que estão assistindo, vocês que são empregadores, sempre acreditem e nunca pré-julguem um deficiente. Deem uma oportunidade, depois o avaliem. Para ajudar as empresas a incluir profissionais em seu quadro de funcionários, a AVAP mantém o SAI, Serviço de Apoio à Inclusão, onde diferentes etapas são realizadas para garantir a colocação de forma eficiente e duradoura. A gente chega ao local de trabalho e faz uma análise de acessibilidade para ver: o prédio tem escada, tem rampa, tem elevador? Onde dá para incluir pessoas com deficiência visual? E onde dá para incluir pessoas com deficiência física, intelectual, auditiva? E também a gente faz uma análise referente à tecnologia. A gente analisa o sistema corporativo da empresa para ver qual o sistema, se ele é acessível e qual vai ser o leitor de telas adequado à ocasião. A gente faz palestras de sensibilização e conscientização nas empresas, para os gestores, para os colaboradores. Então a gente mostra dados legais, também a questão médica de um modo geral, né? Na nossa equipe tem a médica, a gente conta também com assistente social. E isso ajuda muito a quebrar aquelas barreiras atitudinais, que é um grande obstáculo? Quebra sim, a pessoa entra na palestra com uma visão, entra na defensiva, né? E sai mais tranquila, mais relaxada. Eu sinto a diferença das pessoas, a mudança de comportamento, porque uma coisa é fato, não adianta a gente ter um ambiente de trabalho de primeiro mundo, totalmente adaptado, cheio de recursos, tecnologia de ponta, se os gestores e se a equipe está fechada para receber essa pessoa. Então, a mudança de comportamento, mudança de atitude é fundamental para o sucesso desse colaborador com deficiência. A gente tem que deixar os empregadores, a sociedade de um modo geral, tem que deixar de ver uma pessoa com deficiência como a deficiência e depois a pessoa. Não, ela tem uma deficiência, que é uma característica dela, essa deficiência tem lá seu valor, ela tem que ser considerada e tem que ser vista como deficiência, mas por trás dessa deficiência, ou melhor, além da deficiência, existe uma pessoa com seus méritos, com seus defeitos, com suas capacidades, com suas limitações. Então, a lei de cotas ela é importantíssima para colocar essas pessoas com deficiência no mercado de trabalho e depois as atitudes desse funcionário com deficiência, junto com as atitudes do empregador, e com todo o processo de inclusão com qualidade, acaba vendo que foi uma boa coisa, sai muito mais barato para a empresa. Contratar uma pessoa com deficiência que vai trazer bons resultados para a empresa do que pagar uma multa da lei de cotas e ainda por cima deixar uma pessoa com potencial em casa.